Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao canal Vida Empreendida. Eu tenho muitos amigos que, por não saberem fechar a torneira, estão quebrando seus negócios. Você sabe o que é fluxo de caixa? Vem comigo que eu quero te mostrar aqui nesse grande laboratório da vida real o que é um fluxo de caixa. Tá vendo essas duas caixas d'água? Aqui dentro está o segredo de qualquer negócio de sucesso. Algo chamado fluxo de caixa. E por incrível que pareça, muitos empreendedores, eles quebram, mesmo vendendo bem. E tudo por não entenderem como a água, ou melhor, o dinheiro, entra e sai. Você quer ver como algo tão simples quanto essas duas caixas d'água aqui, ela pode salvar o seu negócio da falência? Então fique comigo nesse vídeo. Agora, imagine que isso é sua empresa. Imagine que essa caixa representa as suas entradas e esta caixa representa as suas saídas. Entrada, saída, ok? Entradas, o que são? São os seus ganhos, o seu faturamento, aquilo que a sua empresa consegue produzir e vender e receber, gerar receitas. Então, esse aqui é as suas entradas. Olha que maravilha. Aí você tem aqui suas entradas dentro do seu fluxo de caixa. Só que o seu fluxo de caixa não é só entradas, ou seja, não é só faturamento. Porque depois que você fatura, entrou recursos na sua empresa, você tem uma outra caixa. E essa caixa se chama saída. Ela tá aqui, ó. E o que é saída? Saída é aquilo que entrou com as despesas e custos daquilo que sai. Ou seja, salário, imposto, fornecedores e todos os outros custos que envolve a sua empresa. Então, enquanto a sua empresa no seu fluxo de caixa, ela gera as suas entradas, você tem um outro ponto que são as saídas. É o dinheiro que está indo para manter a sua empresa em funcionamento. Se você confiar somente no dinheiro que entra, aquele dinheiro não é o seu lucro, aquele dinheiro é o faturamento, é quanto você ganhou, quanto você faturou ao longo do mês. E é aí que muitos se perdem, que muitos acabam confundindo o faturamento com o seu lucro. E não é assim. Então eu vou lhe dar um exemplo. Imagina que eu tenho aquela betoneira que está ali, vamos lá. Eu tenho essa betoneira me custou R$ 2.300 e eu aluguei ela durante um mês e essa betoneira ela me retornou um valor de R$ 500 durante esse mês. R$ 500 foi o que eu faturei com essa betoneira. Todavia, eu injetei R$ 2.300 nessa betoneira. Utilizei ela, eu tive que fazer manutenção preventiva e isso me custou R$ 50. Eu tive que fazer manutenção corretiva e isso me custou R$ 100. Eu tive que pagar o transporte ou colocar combustível para deslocar essa betoneira da onde ela está para o meu cliente e isso me custou mais R$ 50. Ou seja, dos R$ 500 que eu faturei, R$ 200 foi o meu gasto. Eu gastei para que então me voltasse R$ 500. Então, o meu lucro não é 500. O meu lucro é 500 menos 200, ou seja, o meu lucro foi R$ 300. Porém, desses R$ 300, eu ainda preciso pagar os impostos. Então, o meu lucro ele não foi R$ 300, ele foi R$ 280. E então, com esses R$ 280, eu posso reinvestir no meu negócio, na betoneira, para que ela então próximo mês ela me dê novamente esse retorno. Isso é o fluxo de caixa. Então eu tenho que entender que aquilo que entra na minha empresa não necessariamente é o meu lucro. Aquilo é apenas o faturamento. E por não entender isso, muitos amigos empresários, pequenos empreendedores, pequenos comerciantes acabam quebrando a sua empresa. Deixa eu virar a câmera aqui para a gente conversar mais um pouquinho. E por não entender isso, esse exemplo das caixas de água, muitas pessoas acabam
quebrando o seu negócio, porque não consegue colocar um olhar mais administrativo, controlar mais não somente as entradas, mas principalmente as saídas. Porque se eu tenho aqui, ó, vamos aqui. Se eu tenho aqui o meu faturamento, as minhas entradas nessa caixa, deixa eu virar aqui. Aqui nessa caixa, o dinheiro está entrando, certo? Então esse é o meu faturamento. Mas eu não posso esquecer que eu tenho que controlar. E muitas vezes eu preciso estancar. Eu preciso fechar as minhas saídas indevidas. Eu preciso ficar de olho aqui, porque não é só quanto eu ganho, mas é também e principalmente quanto eu gasto. Aqui não. Aqui eu tenho que deixar a tampa aberta. Eu preciso ganhar novos clientes, assinar novos contratos, vender mais produtos. Eu preciso, com esse valor aqui de faturamento, pagar os meus impostos, pagar os meus funcionários, conseguir comprar com um desconto maior e assim conseguir reinvestir na minha empresa. Isso aqui é um fluxo de caixa, o que entra e o que sai. E aí você tem que ter esse giro de capital para você conseguir ter a saúde financeira da sua empresa em dias e conseguir então seguir rumo aí ao sucesso. Isso é empreendedorismo do dia a dia. Nós precisamos com coisas simples, mas nós precisamos ter a noção, entender, compreender de fato o que é minimamente um fluxo de caixa. Muito obrigado por assistir esse vídeo, espero ter ajudado você. A ideia aqui não é falar de forma muito técnica, mas a ideia é a gente falar de forma prática e simples, usando o conceito com a vida real. Blocos, areia, pedra, betoneira e caixa, representando hoje o nosso fluxo de caixa. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!